boas-vindas à nossa continuação. Eu disse que nós iríamos continuar sobre este assunto muito importante e maravilhoso. E eu vou dar as boas-vindas a esta nossa continuação com um pequeno trecho, a Bíblia em cordel. É muito bom valorizar a cultura, e já que estamos falando da cultura, né, de Jesus, do Cultura seu popular. tempo, né, popular, vamos então, agora preste bem atenção. Quem é Jesus? Boa pergunta, que agora eu vou fazer. Me responda, amigo Ângelo, que eu quero aprender. Com quem ele anda e qual era o seu jeito, sua proposta salvadora e de muito respeito. Quem é Jesus, Ângelo? Jesus. Primeiro, o nome Jesus. O nome Jesus é Yeshua, que em hebraico significa Deus salva. Je de Javé, Yeshua, que significa o verbo salvar. Jesus é o Salvador. Do ponto de vista histórico, quem era Jesus? Agora vou te ajudar. Pega o Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo do 1º ao 3º versículo. Leia para nós. Do 1º ao 3º. Do 1º versículo. No 15º do Império Romano, o ano, né, de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da Traconite, Lisânia, foi tetrarca de Abilene, sob o pontificado de Anás e Caifás. A palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. É muita gente importante que Lucas cita para falar de Jesus. Contextualiza Jesus dentro do momento histórico muito importante. É muita coisa. E do ponto de vista da revelação da nossa fé, quem é Jesus? Sabem quem nos ajuda? Procura aí Marcos, capítulo 1, versículo 1. Vocês também procurem no seu Evangelho na Bíblia, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Devagar. Jesus, diga lá. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Olha lá, Marcos também tem uma grande solenidade. Princípio da boa notícia, a palavra Evangelho, de Jesus, o Cristo, Filho de Deus, anunciado conforme a palavra de Isaías. É muito solene a coisa. Mas será que Jesus, quando nasceu historicamente, tinha toda esta solenidade? Onde é que nasceu Jesus? Diga lá. Onde nasceu? Na estrebaria. Na estrebaria. Nada de toda esta solenidade pública, social, política de Lucas ou da revelação de Marcos. Jesus nasceu numa estrebaria. Quem era? De quem nasceu? De Maria. De Maria. E supostamente pelo povo, do ponto de vista social, uma mulher que tivesse um filho sem marido não estava certo. Então, supostamente, quem foi o pai de Jesus socialmente? José. E José, que profissão exercia? Diz que é biscateiro ou carpinteiro, artesão, né? Artesano. Praticamente um trabalhador de bicos. Sim. Olha bem que interessante. Marcos, Lucas, e aqui nós encontramos, na verdade, quem era Jesus? Filho do biscateiro. Então percebemos pelo profeta Isaías e percebemos pelo Mateus como Jesus é um filho do povo. É um daquele resto de Javé. Do resto que voltou da Babilônia e voltou a reconstruir o povo de Israel, o resto de Javé, chamados com uma palavra hebraica, Anavim. Anavim significa pobre, o povo de Javé.
Bom, até aí te falei do ponto de vista político, do ponto de vista da revelação e do ponto de vista social. Agora, vamos fazer mais uma coisa. Mas Jesus, no fundo, a tua pergunta é, o que ele fez? Gostaria de te responder do ponto de vista messiânico. Do ponto de vista messiânico, aparece no Tabor. O que aparece quando Jesus está no Tabor? Qual é a revelação que é feita para eles, que está ao lado de Moisés e de Elias? A voz que vem do céu, o que é que ele diz? Este é meu filho. É filho de Deus. E no batismo de Jesus, a voz que vem do céu não é João Batista. Mesmo que estejamos no período de João Batista. Mas a voz que vem do céu, depois do batismo de água, a voz que vem do céu, o que diz? Este é meu filho amado. Amado, escute. Este aqui, do ponto de vista da revelação, você percebe que a riqueza dos novos elementos, quem é Jesus? Você me fez uma pergunta assim, meio complicada, mas se nós não considerarmos estes 4 elementos, nós corremos o risco de brincar com a profundidade da pessoa e da origem de Jesus. Ele então é o profeta. Ele mais do que o profeta. Ele é o Filho de Deus. Que João não chama Filho de Deus, mas chama Filho do Homem. Filho do Homem. Mas ele é o Filho de Deus no nosso meio. Muito bem. Agora eu estou liberado para fazer umas perguntinhas aí, hein? Tá bom. Agora eu fiz as perguntas, agora você pode fazer perguntas. Agora eu quero fazer umas perguntas aí para a gente poder entender como era a Palestina no tempo de Jesus, né? Então, eu gostaria de saber assim, juntamente com vocês que estão nos assistindo, como vivia o povo e o que se produzia. Tinha ricos lá? Olha, vamos aqui também, né? Tu sabes que o Ângelo é meio sistemático. Do ponto de vista de produção, você falar rico, do ponto de vista social, tinha rico e muito rico, como sempre acontece, infelizmente. Mas tinha pobre e muito pobre. Parece que hoje também a coisa continua a mesma coisa, não? Bom, qual era a produção mais comum lá na Palestina? Era agricultura, sobretudo no norte, na Galileia, que a terra era mais verde, era mais produtiva, ruralmente, agricolamente mais produtiva. Tinha pecuária, sobretudo nas montanhas, mas era pecuária de coisa pequena, de ovelhas, de cabritos. Um que outro proprietário de terra talvez tinha algum boi, mas não era nada de fazendeiro, de grande fazendeiro, algum boi, mas era esta pecuária pequena. Raramente tinha algum camelo, era mais usado para caminhar, andar no deserto, mas não é típico do tempo de Jesus, da Palestina de Jesus. Logo tinha, além da pecuária, tinha pesca. Sobretudo, e quase exclusivamente, no território de Jesus, lá no lago de Galileia. Não por nada, na região de Cafarnaum, os primeiros 4 amigos, discípulos, apóstolos de Jesus, são 4 pescadores. Tu lembra o nome deles? Os 2 irmãos e 2 irmãos. André e João. E que mais? André e Pedro. Oh, meu Deus. Ah, tá bom, André e Pedro. Pedro chamado, Simão chamado Pedro. E os outros 2? João e Tiago. Tá certo? Muito bem, vamos aprendendo. Que mais? Além destes 2, depois tem outros tipos de atividade. A pesca, já falava, uma pesca de barco, de caráter popular. E que mais? O artesanato. O artesanato popular também. Artesanato de coisa pequena, de potes, de utensílios para usar na vida ordinária da vida do povo, das famílias. Não tinha panela, digamos assim, de metal oxidado, não. Eram panelas, se podemos chamar de panela, eram utensílios de barro. Do ponto de vista de ocupações, eu
escrevi aqui um bocado de ocupações. Olha o que encontrei no Evangelho. Tu me ajuda a dizer se eu acertei ou não. Carpinteiro, mas não era um carpinteiro como os nossos atuais. Era um biscateiro que também sabia fazer de carpintaria, de um pouco de tudo. Aquela necessidade de manutenção da casa e da vida popular. Chamamos assim. Depois tinha pescadores, já falei. Depois tinha também cerilheiros, ou ferreiros. Aqueles que trabalhamos um pouco o ferro pobremente, não? Para ajeitar portas, portões, ou casa. Para o povo pobre, ou eventualmente na cidade, para ajeitar os portas até do templo ou de outros palácios. Logo encontramos o peão operário. Só no templo tinha mais de 15.000 operários para manutenção do templo. Operários, chamamos trabalhadores, não era operário, para manutenção, quer do ponto de vista de construção ou de manutenção. Sim, os próprios romanos precisavam de mão de obra popular para fazer aquelas estradas típicas da antiga Roma, que sempre tinha aquelas caminhos com pedras. E que ainda hoje estão lá. Que ainda hoje estão aí, podemos ver. Logo tinha também, sabe ler aqui a minha letra? Tecelã. Tecelã. Era um tipo, pastores de ovelhas. Pastores de ovelha. O próprio Jesus se define como o bom pastor. E não era raro, porque nem todo mundo era bom pastor, se considerando dono das ovelhas. Muitos eram simplesmente pagos, mercenários, que não amavam as ovelhas, mas que procuravam ganhar o pão como mercenário no pastoreio das ovelhas. Depois, camponeses contratados a diária. Tu lembra a parábola? Que sai o patrão que chama às 6 horas, 9 horas, camponeses, na verdade, desempregados, que esperavam que alguém convidasse para trabalhar e ganhar. Não tinha curtidores de couro. Este aqui, típico daquele tempo, para sandálias, aquele tipo de sapato, não? Que naquele tempo tinha. Então, precisavam fazer curtidores de peles de boi, não sei. Curtidores também de pele de carneiro, para fazer o quê? Os papiros, ou as escritas, não? Que mais? Não, papiro não, papiro é um vegetal. Outro, vendedores de animais para sacrifício. Lá no templo, vendia animais para sacrifício. Se vendia animais, alguém era um produtor de animais. Poderia ser de pequeno porte, para pobres, passarinho, para remediados, uma ovelha, um cabrito, ou para ricos, eles ofereciam um boi, um touro. Então, que mais? Vendedores, comerciantes de troca de mercadoria. Mais do que comerciantes de dinheiro, era muito entre o povo a troca da mercadoria. Porque o dinheiro não era popular, era para poucos o dinheiro, ainda mais que era de prata. Tu lembras, não? Sim. Dinheiro de prata. E, porém, também a viúva lá no templo tinha essa moedinha dela. Lembra que tinha a moedinha dela? Tá certo. Que mais? Artesãos de utensílios de barro, já falamos. Pescadores, e também provavelmente os pescadores eram manutenção dos próprios barcos, ou construtores dos próprios barcos, e manutenção das redes que usavam para pescar, ou construtores das próprias redes para pescar. Tinha outro tipo de categoria de trabalhadores. Eram os escribas, os alfabetizados, os intelectuais, os doutores da lei, e os sumos sacerdotes. Então, um bocado este era o tipo de sociedade do mundo do trabalho. Muito bem. Agora, você já deu uma luz para a gente com quem Jesus se relacionava, com quem ele escolheu se relacionar quando falou, né, dos pescadores, né, que ele vai até a beira do mar. Do mar da Galileia, o lago. O lago, né? Mas eu queria que você, assim, em poucas palavras, porque eu já falo um pouco disso, com quem ele se relacionava além dos pescadores? Bom, claramente, se nós olhamos o ministério de Jesus nos 4 evangelistas,
Jesus está sempre no meio do povo. As classes mais abastecidas, do ponto de vista religioso, sempre se colocam contra. É fariseus, é, digamos assim, é sacerdotes ou doutores da lei. Sempre se coloca do lado oposto. Aliás, é um sacerdote, um sumo sacerdote, o primeiro a condenar Jesus. É melhor que um morra em lugar de morrer todo o povo. E Caifás. Então, do ponto de vista, digamos assim, imperial, Jesus não comprou briga diretamente com o império, embora condenou a opressão e a ocupação. Mas ele convidava também os soldados a serem justos, a não serem opressores. Do ponto de vista também popular da pregação dele, Jesus nunca se relacionou ou pouco com estrangeiros. Tem a viúva lá de Naim, tem poucos exemplos, mas normalmente Jesus se relacionava com o povo miúdo de Israel, que eram, ele definia como ovelhas sem pastor. E que eram tão sedentas da palavra de Deus, que corriam atrás dele, procuravam ele e corriam atrás dele, esquecendo até o pão para viver. Em diferentes ocasiões, Jesus repartiu o pão para que todas estas multidões pudessem se alimentar. Muito bem. No começo nós lemos a palavra de Deus no livro de Lucas, e lá já deu uma noção para nós de quem, né, dominava tudo. Mas eu quero saber, quem estava no poder? No poder? Quem mandava em tudo mesmo? Quem mandava? Interessante. O Império Romano, ele optou por uma política de consideração aos povos vencidos. Primeiro, cooptava as lideranças. E ele nomeava as lideranças. O próprio Herodes, que não era hebreu, porque era idumeu, ao sul da Judeia, foi nomeado rei pelos romanos. Aliás, ele foi para Roma, passou uns quantos anos em Roma, sendo instruído em Roma, educado em Roma. Quando voltou, se tornou rei. Os romanos fizeram dele rei. Por outro lado, os romanos deixavam uma certa autonomia aos povos vencidos, sobretudo em termos religiosos. Nós podemos ver no templo. O templo, os romanos não entram no templo, embora o Pôncio Pilatos tivesse o palácio dele bem encostado ao templo. Mas dentro do templo, raramente, ele mandava soldados internos, a menos que houvesse motim, rebelião, então eventualmente autorizava. Mas normalmente o soldado romano ficava fora do templo. Não por nada, Judas Iscariotes. Por que Iscariotes? Porque os iscariotes, nos mentirem, eram aquele grupo que procuravam matar grupos de soldados soltos nos caminhos, quando estavam sozinhos, chegavam e com o punhal deles, sicários, que interessante. matavam. Então, os romanos, eles controlavam do ponto de vista de polícia os soldados, controlavam do ponto de vista de político, Pôncio Pilatos, e do ponto de vista administrativo, mas do ponto de vista religioso, cultural, deixavam as autoridades religiosas quase livres, dependentes. Os doutores da lei, eles continuavam doutores da lei. Os sumos sacerdotes eram eleitos, aprovados pelo Império Romano, pelo imperador, e nomeado pelo imperador, não tinha liberdade de escolher ou de indicar, eram nomeados. Então, no fundo, como sempre tinha uma certa pelegade com o Império Romano. Agora, uma perguntinha: o que as pessoas pensavam da vida, da religião e da sociedade? Dá para ter uma noção do que o povo pensava da religião? O povo hebreu, sobretudo a partir do pós-exílios, a saber, 500 anos antes de Jesus Cristo, quando saíram da Babilônia e foram levados, libertados pelos persas. Quando chegaram em Jerusalém,
com Esdra e Neemias, aí foi aos poucos constituindo uma forma social, política, religiosa, cultural, chamado judaísmo. O judaísmo não era simplesmente ir a um culto ou ir para a missa e acabou. O judaísmo era uma forma religiosa em que toda a vida da pessoa era controlada. Não por nada nós podemos lembrar os 613 mandamentos. 613 não é pouco. O pessoal normalmente, queridos ouvintes, falamos quantos mandamentos tem na Bíblia? A gente fala 10. Na verdade, não são 10. Os 10, como falamos no encontro anterior, eram um pouco o resumo dos tópicos principais dos 613 mandamentos. Então, 613 mandamentos. O povo, na verdade, não conseguia lembrar nem cumprir. Tem tudo gente isso. que não lembra nem o que jantou ontem. Tu imagina quando conseguiam jantar. E então Jesus, ele traz uma novidade fortíssima. Primeiro, a lei de Deus é de 2 mandamentos. E dos 2 mandamentos, o primeiro qual é? Não é amar a Deus, é amar ao próximo. Porque como fala São João, na primeira carta de São João, capítulo 4, o que é que ele diz? Quem diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, é mentiroso. Então o próprio Jesus fala claro. Você não ama o seu irmão que você vê, como você vai amar a Deus? Muito bem, este é sempre São João, na primeira de São João. Não, Jesus vem com esta novidade. E não é que derrube os 613 mandamentos, mas na base dos mandamentos, se não houver uma relação de amor ao próximo que leva a Deus, então a lei, a Torá, a lei de Moisés, é simplesmente uma formalidade legalista e não é uma forma de adorar e cultuar Javé, o Deus dos antigos pais. Muito bem. Querido amigo e amiga, você pode acompanhar conosco e a gente vai continuar trilhando ainda mais esse caminho, porque nós vamos continuar neste mesmo segmento, conhecendo a terra de Jesus, conhecendo o dia a dia, a realidade, entendeu? Então tem muita coisa boa pra gente. E conhecendo também, aprofundando a proposta de Jesus. A proposta que dele. Este é o nosso objetivo. Muito bem. Então fiquem com Deus e que vocês possam estar conosco trilhando esse caminho. Shalom! Shalom!